É pecado jogar ou assistir futebol? É o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. A resposta para o tema do vídeo é o seguinte: não é pecado. Porém, o que pode transformar em pecado o ato de assistir ou jogar futebol são as atitudes, ou seja, os nossos comportamentos. Então, se você for analisar e observar, o esporte em si é uma atividade física saudável. Então, você pode assistir, você pode jogar futebol e torcer pelo seu time, porém, faça isso com moderação, com muito cuidado. Então aqui eu vou dar aqui algumas dicas para que você reveja suas atitudes e seus comportamentos. Em primeiro lugar, você deve ter cuidado para que o jogo não vire idolatria. A palavra de Deus nos orienta que Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Mas se o time se torna mais importante do que Deus, como eu posso saber se o time está se tornando um ídolo mais importante que Deus em minha vida? Em primeiro lugar, quando eu deixo de ir para a igreja, quando eu deixo de orar, quando eu deixo de ler a palavra do Senhor, quando eu negligencio o cuidado com a minha família. Então, quando eu não oro, quando eu não leio a palavra, quando eu não vou para a igreja e quando eu não cuido da minha família, dá para ver por essas atitudes, ou seja, esses comportamentos, que isso está se tornando um ídolo. E a palavra do Senhor fala em 1 João, capítulo 5, verso 1, que devemos nos guardar dos ídolos. O pecado da idolatria é algo abominável aos olhos de Deus. Por esses dias eu vi uma reportagem que teve igrejas que estavam assistindo o jogo dentro do culto. Ou seja, no horário do culto, eles pararam, aquele que era o horário para ser de adoração a Deus, estavam ali assistindo o jogo. Irmãos, igreja não é local para isso. A igreja é casa de oração, a igreja é a casa de Deus, casa de adoração. Existem vários lugares que você pode assistir um jogo, porque assistir na casa de Deus. Tome muito cuidado. Também vi reportagens que igrejas cancelaram o culto, ou seja, o horário de culto, por conta do jogo. Umas assistem o jogo dentro do local do culto da igreja. Outras cancelam o culto por conta de um jogo. Então isso se torna um ídolo. Então tome muito cuidado quando um jogo pode virar idolatria. E algo de entretenimento, de diversão, pode se tornar um pecado abominável aos olhos do Senhor e te afastar da presença de Deus. Em segundo lugar, você deve ter cuidado com o seu comportamento. Ou seja, é muito normal quando você está presenciando pessoas que jogam ou que está assistindo, eu já vi muito isso. As pessoas começam com xingamentos, palavrões, ira, brigas, ficam violentas. A palavra do Senhor fala em Efésios 4, 29, que temos que ter cuidado com as palavras que saem dos nossos lábios, não devemos pronunciar nenhuma palavra torpe. E no livro do Gálatas, capítulo 5, dos versos 19 ao 21, condena vários pecados que as quais se a pessoa cometer serão exclusos do reino dos céus. Dentre os tais a ira. São 16 obras da carne listadas ali. Então tome muito cuidado com xingamentos, palavrões, com a ira, com brigas e com a violência. Já vi pessoas se atacarem, já vi pessoas ficarem intrigadas uma com as outras por conta de um jogo. Então eu vos falei, quando você deixa de participar da igreja, de ler a palavra, de orar, especialmente de cuidar da sua família, a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua família, é pior que o infiel e negou a fé. Então o maior patrimônio, a maior riqueza, o seu maior ministério é a sua família. Então tome muito cuidado para o jogo não virar uma idolatria. Tome muito cuidado com o seu comportamento, pois as suas atitudes podem não só te prejudicar, mas prejudicar pessoas que estão ao seu redor. Tome muito cuidado. Em terceiro lugar, cuidado para que o jogo não venha dominar. Tem pessoas que perdem a paz, ficam desequilibradas, ficam deprimidas por causa de um resultado. Observamos que nessa situação, quem está controlando as suas emoções não é a própria pessoa, mas sim o jogo. Tome muito cuidado com quem anda controlando as suas emoções. Pessoas que perdem a paz. No jogo, todos se prepararam para aquele embate. Um vai sair vitorioso e o outro vai sair perdedor. Isso é algo que normal, mas tem pessoas que não aceitam
a derrota, não aceitam perder, que momentaneamente, eu sei que é importante, todos querem ganhar, sim, eu sei disso, não posso ser hipócrita e dizer, a pessoa vai jogar e quer perder. Não, sei que ela quer ganhar, mas por que você vai perder sua paz? Por que você vai ficar deprimido por causa de um resultado em jogo? O mais importante é a tua paz de espírito, o teu sossego, a tua tranquilidade. Então, cuidado para que o jogo não te domine. E, em quarto lugar, você deve ter muito cuidado com apostas. Tome muito cuidado, pois normalmente essas apostas despertam a ganância nas pessoas e levando a pessoa ao vício. E os viciados não entrarão no reino dos céus. O vício é algo que a Bíblia condena de uma forma muito clara e direta. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz da espécie de todos os males. E nos Salmos 42, 7 diz que um abismo leva a outro abismo, ou seja, a pessoa fica gananciosa, após isso adentra no mundo do vício e daqui a pouco está longe dos caminhos do Senhor. Então tome muito cuidado para que o jogo não vire idolatria, cuidado com o seu comportamento, também tome muito cuidado para que o jogo não venha te dominar e tome cuidado com as apostas para que você não fique uma pessoa gananciosa e posteriormente se torne uma pessoa viciada nos jogos, nessas apostas que têm levado muitas famílias à ruína. Mas se você me perguntar se existe, irmão, alguma coisa que nós possamos aprender com o futebol, o interessante é que quando lemos a carta do apóstolo Paulo, a qual escreveu aos Coríntios, capítulo 12, ali mostra o corpo com seus membros e mostra que cada membro tem a sua função. Assim é o futebol. Ele nos ensina que a importância do trabalho em equipe, que cada um tem a sua função, além do trabalho em equipe e a sua função, também nos mostra a importância da perseverança. Podemos tirar lições, mas tudo isso temos que rever os nossos conceitos. Tem pessoas que tiram lições boas, tem pessoas, que eu vos falei, por questões comportamentais, olham pessoas xingando, pessoas chamando palavrão, pessoas agressivas, violentas, e vão copiar um mau exemplo. De que lado você está? Do bom ou do mal? Faça essa pergunta para você. Reflita, analise suas atitudes. Então, é pecado uma pessoa jogar ou assistir futebol? Então não é pecado jogar, não é pecado assistir, nem tampouco torcer. Porém, o que pode transformar em algo prejudicial, que eu vos falei aqui na abertura desse vídeo, é a atitude do seu coração e o seu comportamento. Então faça tudo com moderação. Vou ler aqui 2 versículos bíblicos para que você venha refletir. E aqui eu encerro o vídeo. 1 Coríntios capítulo 10, primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, versos 31 e 32, está escrito: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então tudo que você faça tem que ser para a glória de Deus. Até assistir o jogo, sim. Mas a maneira que você se comporta, glorifica a Deus, como também, veja que diz o verso 32, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gentios, nem aos gregos, nem a igreja de Deus. Então, a Bíblia diz que é impossível que não venha escândalos, mas ai por quem vier. Então, tome cuidado do que você faça e glorifica a Deus, pois a maior pregação é o seu testemunho de vida. Então, tome muito cuidado para que você não venha escandalizar. Espero ter ajudado você. É um tema que para muitos é algo muito simples, porém é um tema que devemos analisar, pois não só nessa época de Copa do Mundo, mas os demais jogos, observamos que muitas pessoas têm cometido alguns erros, os quais tratamos aqui nesse vídeo. Eu peço que se você tem cometido algum erro, em nome de Jesus, revise seus conceitos, peça perdão a Deus, peça perdão ao seu semelhante e seja uma pessoa melhor, que você possa evoluir cada vez mais, tanto assistindo o jogo, quanto praticando futebol ou outra atividade física, porque sabemos que o esporte é uma atividade física saudável, seja qual for a modalidade, mas faça com moderação, faça com equilíbrio. Um forte abraço, que Deus te abençoe.